e o nome à presidência da República, ele conseguiu fazer essa correção de rota e está no jogo político, ou isso criou um desgaste aí que abriu espaço para outros nomes do centro? Olha, Andresa, criou um desgaste, né? E eu atribuo muito mais à inexperiência do próprio governador. Tá? Ele deu aquela declaração no calor do momento, não é? E talvez muito mais preocupado em responder a algumas críticas que ele havia sofrido do setor bolsonarista, não é? Ou seja, dias depois daquele famoso vídeo do vice-prefeito de São Paulo, por exemplo, não é? Sem contar com as críticas que, digamos assim, líderes bolsonaristas mais diretos vinham fazendo a ele. E se esqueceu que era governador de São Paulo. E talvez não teve o tempo hábil de ser uma pequena informado. coisinha, um pequeno detalhe, Exato. né? E talvez não teve o tempo hábil de ser informado de que seria o Estado que teria setores pujantes da economia mais prejudicados, como, por exemplo, o setor de laranja, que praticamente vende sua produção para os Estados Unidos. Né? Então, passado ali algumas horas, ele já começou a moderar o discurso, né? Sem deixar de criticar o governo, mas também dirigindo as críticas à forma como Donald Trump tomou aquela decisão. Não é? Agora, obviamente, que a partir do momento que ele moderou, ele comprou uma briga pesada, que foi com Eduardo Bolsonaro, que passou direto dos Estados Unidos, a fustigar o governador Tarcísio Freitas, a ponto de ter havido ali uma espécie de operação apaga-incêndio para que os dois conversassem e as coisas se apaziguassem novamente. Mas aí o discurso estava já circulando no mundo todo, tem aquela velha história, não é? O print é Foto eterno, na né? internet é eterno, né? Ou seja, o boné do MAGA não se apaga. E depois veio aquilo que eu não entendi quase nada, que é aquela nota, né, do dia da tornozeleira, criticando as urnas eletrônicas, né? Criticando o sistema eleitoral. Algo que o próprio Tarcísio tinha elogiado meses antes, tá? Inclusive publicamente, né? A impressão que eu tenho é que aquela nota parecia mais um discurso do Eduardo Bolsonaro do que uma nota emitida pelo próprio governador do estado. Tá? Sofreu novamente um pequeno desgaste ontem, não é? Porque não pôde comparecer ao ato pró-Bolsonaro em razão de problemas de saúde, então ele vai viver agora por algum tempo pisando em ovos, ou seja, não vai ter a confiança total do bolsonarista raiz, e foi esse bolsonarista raiz que saiu fortalecido dos atos de ontem, não é? E ao mesmo tempo também, sem a confiança do bolsonarismo raiz, ele não tem um bom ponto de partida à sucessão presidencial. Eu te responderia dizendo o seguinte: Tarcísio agora está mais próximo da reeleição para o governo do estado de São Paulo do que do Palácio do Planalto, Andresa. Concordo contigo, a gente vê que o Tarcísio está perdendo, né? Talvez tenha sentado na cadeira um pouco antes, né, Marco Teixeira, como a gente já viu na história política, isso não Exato. funciona, né? Foi o Fernando Henrique, né, que foi sentar na cadeira prefeito de São Paulo e acabou se deixando fotografar naquela situação. E todo mundo, né, sabe que aconteceu com ele, perdeu a eleição ali, né, na reta final. Depois o Jânio Quadros, que acabou sendo eleito, foi lá, não é, com um inseticida, não é, botando na cadeira, nádegas indevidas haviam sentado naquele lugar, não é? Ou seja, a história está aí, não perdoa. Era o tempo que a gente se divertia com a política e não chorava tanto, né, como ocorre hoje, né? Aliás, tem muitas histórias que a gente pode, um dia que a política tiver um pouco mais calma e der esse tempo pra gente, Marco Teixeira, dessa questão de sucessão também, de um pro outro aí, Perfeito. Que já teve gente que já deixou até fezes ali para o seu sucessor, quando chegasse no gabinete, encontrasse cenas assim, não muito agradáveis ali, essas brincadeiras deprimentes da política, mas até que comparada a hoje seria até mais leve do que o que a gente está assistindo, né, hoje em dia. E por conta disso que o Marco Teixeira falou, muito bem colocado, né, eu também tenho percebido que o Tarcísio de Freitas hoje tem mais garantida a reeleição do que a presidência da República em 2026, porque tem dois fatores aí também, viu, Marco? O Centrão não confia no Tarcísio, acha que o Tarcísio é muito ele, é como se fosse a Dilma também, que era muito ela, e numa presidência da República não vai fazer esses acordos políticos com o Centrão, como se esperaria aí de um outro nome do centro. Então, ele tem, assim, ele é um nome ali do centro, porque é o nome que tem mais chances eleitorais até agora, por mais que a gente esteja colocando todas essas ressalvas, mas também não é uma pessoa que agrade muito ali. Então, por isso que a gente está ouvindo muito falar do Ratinho Júnior
como um eventual nome aí, né, da direita, da centro-direita, para as eleições, e a extrema-direita viria aí com alguém do sobrenome Bolsonaro para poder ocupar esse papel. Queria ver se você concorda com isso, que tem uma bolha que concorda com a postura do Eduardo Bolsonaro de que tem que vir mesmo nos Estados Unidos para tentar colocar a casa em ordem aqui no Brasil. É isso que essa turma pensa, né? E que ele não está sozinho nisso. Você tem um grupo pequeno, mas é um grupo que pode definir a eleição, até porque as últimas eleições presidenciais no país, se a gente for analisar a distância, né, entre o primeiro e o segundo colocado, foi bastante curta, né? Foram poucos votos, não teve ninguém que foi eleito com uma grande diferença para o segundo colocado. Então, esses pequenos grupos fazem a diferença ali na eleição. E que tem um grupo, sim, para esse discurso de intervencionismo de um outro país aqui dentro. Perfeito, não, você está corretíssima, eu penso da mesma forma, não é? Tem um grupo, Andressa, que hoje entrou, digamos assim, muito fortemente no discurso do Eduardo Bolsonaro, ou seja, o que nos resta é essa alternativa, então vamos para cima, tá, e vamos ver no que dá. Tá? Agora, quando você tem um grupo que aposta na extrema radicalização, se o efeito não for o sucesso desse grupo, a tendência é dele desaparecer. E uma das formas desse grupo desaparecer, Andrés, é o Eduardo Bolsonaro não poder ser candidato a absolutamente nada. Nas eleições de 2026, esse risco é grande. E também do próprio Partido Liberal, o PL, por alguma razão, ter contas a acertar também com o Tribunal Superior Eleitoral e com a Justiça Eleitoral. Tá? Então, quando você passa do limite da regra, do limite do bom senso, tá? Você tem duas consequências imediatas. A primeira é brigar com a lei, a segunda é perder aliados. Não é? Então, esse grupo está perdendo aliados ao centro. E um eventual sucesso do Ratinho Júnior, Andressa, seria a vitória do Kassab sobre o Maluf. Maluf não, perdão, sobre o Bolsonaro, não é? Tá? E o que reflete também no governo Tarcísio. A gente sabe muito bem que o Tarcísio, assim que tomou posse, ficou entre esses dois grupos, ou seja, a quem eu devo pedir orientação, a quem eu devo seguir, os Bolsonaros ou o Kassab? Eu te digo com muita convicção, Andressa, se o Tarcísio tivesse ouvido o Kassab, ele não teria feito aquela declaração imediatamente após sair o tarifaço do Trump. Ali faltou um telefonema, né? O Tarcísio é um técnico, né? Nunca tinha ocupado nenhum cargo político e foi ali para o governo de São Paulo pelo apoio do Bolsonaro, né? Durante os 4 anos do Bolsonaro, o Bolsonaro criou aquelas lives, né? Muito bem sucedidas, tanto que o Lula tentou continuar, mas a esquerda não está ali nas redes sociais como a direita está, então o Lula não conseguiu, foi um fracasso ali de público e crítica, mas o Bolsonaro teve, né, uma sacada ali de fazer essas lives, e o Tarcísio estava dia sim, dia também nessas lives, então isso ajudou também a popularizar ali o Tarcísio. Nem de São Paulo ele era, né, mas foi para São Paulo para poder ser candidato, porque tinha um vácuo da política ali em São Paulo. Então agora, tanto que dizem muito que o Lula alçou o Geraldo Alckmin para tentar resolver a questão do tarifaço, para poder dar, né, uma musculatura para o Geraldo Alckmin, para que ele possa disputar com o Tarcísio ali o governo de São Paulo. Claro, o Geraldo Alckmin é uma figura conhecida em São Paulo, foi governador ali de São Paulo inúmeras vezes, mas estava um pouco fora do jogo ali, né, até porque o Tarcísio conseguiu ter um apoio grande ao seu governo ali em São Paulo. Então, já estamos vendo aí, né, pesquisas mostrando também o Geraldo Alckmin ganhando um fôlego, já se fala para a presidência da República, poderia ser um nome mais ponderado, ou até para o governo de São Paulo para tentar fazer esse enfrentamento com o Tarcísio, porque a esquerda sabe que precisa tirar o Tarcísio do seu caminho, porque se não for agora, em algum momento ele pode se tornar aí um nome muito viável à presidência da República. O senhor vê que um perfil... O Alckmin teve, Andressa, inclusive o nome testado para o Senado, não é? Exato, é verdade. E saiu numa posição razoavelmente boa, tendo o Eduardo Bolsonaro como candidato. Né? Agora, sem a candidatura Eduardo Bolsonaro, que eu também não acredito que ele terá condição de ser candidato na eleição do ano que vem, o campo fica aberto, porque a extrema-direita em São Paulo não teria um outro nome para trabalhar com o sobrenome Bolsonaro. Isso faz diferença aqui.
Tem razão, eu concordo contigo e acho que o caminho que você colocou é o caminho que vai vir ali do Supremo, do TSE. O Eduardo Bolsonaro vai se dar um jeito dele ficar inelegível, não que vai se dar um jeito que, sem motivos, né? A gente está vendo que o Eduardo Bolsonaro todo dia dá um pouquinho de motivo ao ir para um outro país, né? Tentar jogar um país contra o outro, conspirar contra o Brasil, ele está dando motivos ali para se tornar inelegível. Tô ouvindo muito que a prisão, o pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro é questão de horas contadas aí para acontecer e certamente é o nome mais forte. Por isso que a gente precisa dar uma olhada que o Flávio Bolsonaro começou a aparecer mais nas redes. O problema é que o Flávio, ele posta e apaga, posta e apaga. Eu já tô com dúvida, viu, Exato. Marcos Teixeira? Tirando que a direita é difícil da gente entender, porque às vezes eles fazem movimentos para confundir, se esse posta e apaga não é de propósito, porque não dá pra gente ler a direita com a lente que a gente está acostumado a ler a política. A direita, ela faz umas coisas esquisitas ali que, na verdade, eles tinham interesse, né, em fazer alguma polêmica, alguma coisa ali. Então, quando ele posta e apaga, não deixa de ser uma polêmica que ele cria, porque todo mundo vai comentar do post que ele apagou. Então, se comenta disso. E ele colocou uns posts mais moderados ali, falou que o Trump tinha que recuar na tarifa. Então, não se surpreendam, eu fui fazer o meu mestrado sobre isso, mergulhei ali, viu Marco, para tentar entender como que a gente pode traduzir a direita, a extrema-direita principalmente, essa direita nova aí, principalmente o Donald Trump, porque não é fácil, quanto mais polêmica, melhor para eles. Então, eles não estão nem aí se o que eles estão falando polemiza ou não, porque faz parte de uma tática política, né? Então, acho que isso que a esquerda não percebeu. Querer dialogar com a direita por meios diplomáticos não vai ser o caminho que vai se conseguir chegar, né, nesse ponto, né, de atingir o que a direita tem de mais importante para eles, que é falar diretamente com o público, né? Agora, Andresa, a única pessoa da família Bolsonaro que não tem nada a perder ao sair candidato à eleição presidencial é a Michelle Bolsonaro. Tá? O Flávio, ele vai abrir mão de um mandato de reeleição. Que termina agora, né? O mandato do Flávio, né? Termina agora, exato. Bem lembrado. Exato, é muita coisa, ou seja, com tanta confusão que você tem aí, você correu o risco de perder o mandato e ficar vulnerável, inclusive, por 8 anos, sem nenhum instrumento de poder para se defender. Tá? Eu tenho dito que eu acredito hoje mais na candidatura da Michelle Bolsonaro com o bolsonarismo raiz atrás do que em outro nome da família. Tá? E, obviamente, a família está investindo no Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, já teve atividade no final de semana de Santa Catarina, e aí talvez a perda imprevista, né, é a perda do Eduardo Bolsonaro, que, como você diz, fez bastante esforço para que isso acontecesse, né, e continua fazendo. O Flávio só vai para uma eleição presidencial se eles tiverem muita certeza de que esse sobrenome Bolsonaro ainda vai ter muita força. As pesquisas mostram que sim, que qualquer um com o sobrenome Bolsonaro tende, né, a pontuar muito bem nas pesquisas, então teria que ter muita garantia ali de que ele não ficaria sem mandato. Bem lembrado, né, o Flávio Bolsonaro está aí 8 anos, o mandato de senador é de 8 anos, então ele entrou quando o pai, né, foi ali eleito presidente da República. O Bolsonaro fez ali um arrastão, levou muita gente para dentro do Congresso, e o Flávio foi nessa toada e possivelmente candidato ao Senado lá pelo Rio de Janeiro. Ele vai ser eleito, porque o eleitor do Rio de Janeiro é um eleitor bastante de direita. A gente vê que as manifestações, né, bolsonaristas lá no Rio de Janeiro, elas sempre têm bastante público. Afinal, esse final de semana, os bolsonaristas, né, tentaram fazer manifestações aí pelas ruas, e em alguns locais conseguiram colocar ali um público não desprezível, mas não aquele público que a gente via há tempos atrás ali. Marcos, muito obrigado pela sua entrevista, adorei conversar com você, acho que foi uma sorte de todos nós aqui e de quem está acompanhando a gente. A ideia do programa é contextualizar, trazer vozes divergentes mesmo. A gente aqui não tem lado, a gente quer que as pessoas possam ouvir um pouquinho do que cada um pensa